Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. As crianças vão sair? Amém. Glória! Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Versículos 8 e 9. O tema da palavra dessa noite é o dia crucial. Hoje é seu dia crucial, amém, irmãos? É o dia que você vai bater o martelo em cima, em nome de Jesus. Porque o povo de Israel chegou nesse dia, quando eles saíram do Egito para ir para a terra de Canaã. Domingo a pastora falou muito sobre Êxodo capítulo 12. E esse dia crucial foi? Qual foi o dia, irmãos? A Páscoa. Amém? E o interessante é que a Páscoa, naquele tempo, naquele momento, naquela época, se deu nos 430 anos. Fala para o seu irmão, 430 anos. Meu irmão, você teria esperança de ter vivido 430 anos no Egito? Foi morrendo geração, foi nascendo filho, foi nascendo neto, foi nascendo bisneto, tataraneto, foi vindo. Aí chegou nos 430 anos. Fala para o seu irmão, 430. Quero que você registre isso, meu irmão, 430 anos. Quantas gerações morreu? Quantas pessoas se passaram na presença do Senhor, se passaram no Egito, se passaram ouvindo a palavra, ouvindo algo de Deus? 430 anos. E hoje nós vemos a mesma coisa. E eu fiquei perguntando para mim em casa, meu Deus, quanto tempo as pessoas vão colocar o dia da salvação, o dia da vitória, o dia crucial, o dia onde o Senhor passou, onde o anjo passou e aonde o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais, amém, igreja? Aonde o sangue de Jesus está sobre a sua vida, amém, irmãos? O sangue de Jesus está na sua vida, sim ou não? Então é o dia crucial para você também, querido, em nome de Jesus. É o dia para você avançar mais na sua vida. É o dia de você fazer uma passagem maravilhosa. A passagem de todas as dificuldades, as passagens das barreiras, amém, irmãos? As passagens dos obstáculos, em nome de Jesus. Hoje é o seu dia, para a glória do Senhor. E Deus começou a ministrar no meu coração em relação a essa passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim. Não, versículo 7 primeiro. 2:7. E então formou o Senhor, Deus ao homem. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra. Que terra? Que terra? A terra do caos. Deus formou o homem na terra do caos e lhe soprou nas narinas no fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Aí Deus faz o quê no versículo 8?
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Meu irmão, vocês já perceberam que Deus fez a separação? Deus fez a separação já antes da fundação do mundo, antes da fundação da terra e do céu. Deus fez a separação. Deus queria separar o homem. Deus queria separar o homem do mal. Deus queria implantar algo no homem novo. Deus queria fazer algo novo no homem, em nome de Jesus. E é assim Deus comigo e com você. Ele quer fazer algo novo sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Em nome de Jesus, Deus quer nos separar. E essa separação hoje, para mim, para você, o que que é? É o sangue de Jesus nas nossas vidas. Então o sangue de Jesus te leva ao Éden de novo. O sangue de Jesus te leva novamente ao Éden, aonde Deus queria sobre a vida do homem, sobre o coração do homem, em nome de Jesus. Meu irmão, quantos estão na graça? Por que você está na graça? Porque é hora de nós voltarmos ao país que nós fomos criados. E nós somos criados aonde? No Éden. O sonho de Deus é o Éden para mim e para você, querido, em nome de Jesus. No coração do Senhor é o Éden. E o propósito de Deus é nos levar para o país do seu propósito, para a nação do propósito de Deus. E as pessoas se perdem por aí. E as pessoas se perdem. Porque Deus, nós temos a graça. Porque Deus criou naquele tempo. E para hoje, Deus criou e está criando a mesma coisa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, meu irmão, faça hoje a separação do mal na sua vida, do seu coração. Porque Deus não quer que o mal habite na sua vida. Deus não quer que o mal faça parte da sua vida. Ele fez de tudo para fazer com que o homem fosse bem. O problema maior foi o quê? O problema maior foi que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não precisava ter tocado naquela árvore. O homem não precisava ter tocado naquela árvore para saber que o mal era ruim. Então você não precisa tocar no mal para saber se o mal é ruim. O mal é ruim, querido. Na visão de Deus, o mal é ruim. Por quê? Porque Deus é o bem. E Deus vai fazer a separação entre o bem e o mal mesmo, querido. Não adianta. Não adianta. Tudo que é de Deus é novo, é inédito, é do bem. Por isso que ele colocou o homem no jardim do Éden, porque Satanás já estava habitando aonde? Na terra do caos, na terra do problema. E ali, Deus sabia que Satanás já tinha o domínio. E Deus vem e coloca um outro lugar, faz um outro lugar, para colocar o homem, para plantar o homem de novo. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Então, a Bíblia diz que lá no versículo 7, coloca o 7 para mim de novo. Formou o homem. O que é o homem hoje? A carne. Deus formou do pó, do caos, a carne. A carne nasceu do pó. A carne nasceu do que era caos. Então a carne vai querer buscar sempre esse acesso, meu irmão, do caos. A carne vai sempre te levar para a semente do mal. Em nome de Jesus, a carne, a estrutura carnal é o que nasceu do pó, da terra
Aonde está o mal? Então a nossa carne, meu irmão, sempre vai fazer a separação entre Deus. A nossa carne sempre vai fazer a separação entre Deus. E isso não é o que Deus tem para nossas vidas. E se o bem é o Senhor, Ele precisa estar implantado na sua vida. Amém, igreja? Se o Senhor é o nosso bem, é o teu bem, nós já sabemos que o mal vai nos destruir, que o mal vai nos separar de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, deixa que o bem seja implantado em você todos os dias na sua vida, em nome de Jesus. E nós temos uma arma poderosa para estar no bem, sabia? Em nome de Jesus. A carne, querido, é a força que alguém tem para construir coisas fora do bem. A carne tem esse poder de construir coisas fora do bem. Por quê? Porque a carne ela já está implantado o mal nela. Já está impregnado o mal nela. E nós precisamos do Senhor todo o tempo para que nós não hajamos na carne, para que nós não pensamos na carne. Amém, igreja? Para que nós não venhamos ter atitude nenhuma na carne, em nome de Jesus. E sabe quais são os problemas trágicos que nós temos visto aí, meu irmão? É a falta do bem. É a falta do bem. E o nosso bem hoje, qual que é? O Evangelho, a igreja. O Evangelho é o nosso bem hoje. Por isso é a dificuldade para se fazer a revisão de vidas. Por isso é a dificuldade da vida sair lá do caos e vir para a casa do Senhor. Por quê? Porque o mal já está plantado na carne. E o final dos tempos vai ser pior, porque a iniquidade iria o quê? Se aumentar e o amor iria se esfriar. E iniquidade é carne. O amor qual que é? O bem. Por isso, meu irmão, nós temos um poder que está sobre nós de escolha, de não se misturar com o caos, com a terra, com o pó da terra. Sabe por quê? Porque Jesus aceitou o seu destino para o bem. Aleluia. Amém, igreja? Jesus aceitou o seu destino para o bem. E você? E nós? Se Jesus alcançou, meu irmão, meu irmão, as pessoas estão querendo voltar para a velha casa do caos. E ele sabe que o caos é mal, ou não entendeu que o caos é o mal, onde o diabo já está plantado na terra. Porque o mal é a maior decadência do ser humano hoje, meu irmão. E a maior decadência do ser humano hoje se encontra onde? Na carne, no caos. E a carne puxa, a carne leva, a carne dá força. E por isso diga, o homem, ele é culpado, querido. Por que nós somos culpados? Por que fomos culpados? Por que o homem foi culpado? Ele teve culpa no momento da queda. Porque Deus fez de tudo. Diga, Deus fez de tudo. Lá no início ele fez de tudo, querido. O homem nasceu do pó da terra e depois ele criou um lugar e colocou, fez assim, ó. É aqui que você quer ficar. Então, meu irmão, queira estar aonde Deus quer te colocar em nome de Jesus. Queira estar aonde Deus quer te colocar. E o que é culpa? Se o homem, através da queda, ele foi culpado, o que é culpa? É alguém que causa o quê? Mal para o outro. O homem sozinho, ele causou mal a si mesmo. Vocês estão entendendo? E Deus teve que fazer de
justiça, porque foi lançado fora do Éden. Porque se o homem decide voltar, querido, Deus teria que voltar atrás com o homem. Vocês estão entendendo, igreja? A seriedade do que é Deus na minha vida e na sua vida? Por isso que quando Deus tirou, quando o homem foi lançado fora, meu irmão, ele foi lançado fora. Ele foi arrancado fora. Ele foi tirado à força. Ou você acha que as pessoas querem sair da presença do Senhor assim, ó, vão assim, ó. Mas é a carne. E Deus pegou eles e os lançou fora. E isso causou o quê? Uma destruição. Isso causou um mal terrível neles, meu irmão. Porque eles ficaram sensíveis à carne. Eles ficaram sensíveis a ceder à carne. E quando as pessoas se cedem à carne, elas se tornam destituídas da glória de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus fez tudo. Ele fez tudo. Ele ficou destituído, ele ficou separado. Por que ele ficou separado? Por que as pessoas hoje estão separadas? Porque o sangue do Cordeiro não está sobre as pessoas ainda. Porque eles estão destituídos. Porque eles estão mortos. Eles estão mortos. Algo dentro deles morreu. Algo dentro deles não consegue mais agir, não consegue mais fazer, não consegue mais ter atitude. E isso, quando a pessoa não tem mais atitude, é porque a carne já está cada vez mais destruindo ela. Então, meu irmão, hoje é noite de você passar a possuir os lugares que Deus criou para você, querido. Hoje é noite crucial para você possuir os lugares que Deus criou para nós. E o sangue de Jesus tem todo esse poder sobre as nossas vidas, querido. Amém, igreja? O sangue de Jesus tem esse poder em o nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, João 16. Evangelho de João 16, versículo 5 ao 12. Jesus, antes dessa passagem, em Lucas, Jesus fala que o diabo era o príncipe, da onde? O diabo era príncipe da onde, irmãos? Do mundo. Jesus chama o diabo o príncipe deste mundo. E mundo que significa, sabe o quê? Céu e terra. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Olha o que Jesus fala aí. Versículo 5. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Agora eu vou para o Senhor, agora eu vou voltar para o Pai, agora eu vou voltar para o jardim, agora eu vou voltar para o Éden. Por que Jesus voltou para o Éden, meu irmão? Porque ele tinha uma comunhão com Deus, lá na fundação do mundo. E se Jesus tinha uma comunhão com ele, eu e você também tínhamos. Ou não? Vocês estão percebendo como nós somos fracos na carne? Vocês estão percebendo a fraqueza que nós somos na carne? E a força que há de Deus em nós? Jesus está dizendo, mas agora vocês não perguntam para onde eu vou? Eu estou indo, estou voltando. A minha predestinação, aleluia, está sendo alcançada. A sua predestinação precisa ser alcançada, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?
Porque Deus havia conversado com a humanidade. Deus já havia dado o propósito para a humanidade. E vem Jesus para acertar, para vincular nós de novo. Vocês estão percebendo que a carne é maldita, meu irmão? Por isso que ela fede. E ela causa, no efeito estufa, ela causa um problema terrível. Você sabia disso? Que o suor humano é o negócio mais sujo que existe? Você sabia, irmão? Ê, carne, terrível! Para onde vais? Versículo 6. Quando Jesus disse isso que ele ia para o Pai, mas antes, porque isso eu vos tenho dito, o vosso coração se encheu do quê? Antes de Jesus falar aqui, Jesus já havia falado antes que ele ia para o Pai. E quando antes ele falou para os discípulos, eles ficaram tristes. Ah, mas nós vamos se separar de Jesus. Profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Nem nada e nada na sua vida vai separar você do amor de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Nada, ninguém, nada vai separar você do amor de Deus, do que Deus tem para nós, querido, em nome de Jesus. Nada pode separar nós. Antes eles ficaram tristes, mas eles estavam pensando o quê? Na carne, nas emoções, na fraqueza deles. Ah, mas nós vamos ficar sem o nosso mestre. E o que Jesus responde para eles? Versículo 7. Todavia, digo vós a verdade. Tem verdade do Senhor na tua vida, hein, meu irmão? A verdade, ela é falada onde? No Espírito. Jesus queria implantar o quê? O Espírito neles, a verdade neles. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, sabe o que Jesus estava falando para ele? Eu preciso da ajuda de vocês, moçada. Sabe por quê, querido? Jesus é a carne como eu e você. Eu preciso resolver esse assunto. Eu preciso resolver esse meu destino. As pessoas hoje não querem resolver os seus destinos. Elas vão assim, ó, sem direção, sem propósito. Tudo que Deus tem na minha vida, na sua vida, tem propósito, querido. Se nós pensássemos nisso, se as pessoas tivessem essa convicção, que tudo que Deus tem, que tudo que tem na Bíblia, que tudo que Deus faz tem propósito. Tem propósito. Mas se eu for, Ele vai vir. Aleluia. Aleluia. Versículo 8. E o momento que Ele vier, Ele chegou na tua vida, irmãos? Ele chegou na tua vida porque Jesus era predestinado a voltar de novo para o Éden. E eu e você somos predestinados a voltar de novo para o Éden, para o lugar maravilhoso, meu irmão. Para o lugar da salvação. Por isso que todo dia na sua vida, faça o seu dia crucial. O dia da tua salvação, querido. O dia da tua libertação. 430 anos, fala assim, ó, 430. Quantos filhos nossos filhos vão passar? Quantos netos nossos vai passar, meu irmão? Sem salvação. Porque quando a gente olha na Bíblia e fala assim, nossa, 430, mas veja a consequência, olha para a consequência que causou. Filhos se perderam, netos se perderam, bisnetos se perderam. Chegou o dia que eles tiveram que colocar no 430 anos, no 430, naquele dia, foi o dia.
430 anos, misericórdia. Misericórdia. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quando ele vier, nos convencerá, querido. Para quê? Deixa o Espírito Santo te convencer todo dia na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa o Espírito falar ao teu coração. Deixa que as coisas espirituais falem ao teu coração. Não deixa o caos da terra falar ao seu coração. Não deixa a carne falar ao teu coração. Não deixa seus pensamentos negativos falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Do pecado. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Jesus voltou. Jesus voltou para o Éden de novo. Jesus saiu do caos. Quantos querem sair do caos e ir para a glória, ir para a vitória, em nome de Jesus? Amém, irmãos? É um negócio maravilhoso, aleluia. Versículo 10. Da justiça, porque... Aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo, ele tem o conhecimento da justiça. O Espírito Santo que está dentro de você, ele tem conhecimento da justiça. Por isso que ele quer te levar ao Pai. Por isso que ele quer te levar ao Pai. Por isso que o Espírito Santo quer te convencer. Por isso que o Espírito Santo trabalha convencendo o homem. Sabe por quê? Porque o príncipe desse mundo não tem poder sobre você, querido, em nome de Jesus. O príncipe desse mundo não tem poder sobre você, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem propósito, e se o sangue de Jesus tem propósito, o Espírito Santo te convencerá todos os dias, se assim você permitir, se assim você não se abrir para a carne. A carne, ela só serve para a morte, querido. Diga, a carne só serve para a morte. Só para a morte. Misericórdia. Misericórdia. Diga assim, hoje eu julgo o mal sobre mim. Julga, querido. Condene o mal sobre você. Porque o Espírito Santo te convence. O Espírito Santo é tua força. O Espírito Santo é que convence. Aleluia. O sangue de Jesus hoje em nós, meu irmão, é porque Deus já havia, antes da fundação do mundo, Deus já havia falado com o ser humano. Deus já havia falado com a criação. E essa passagem está lá em Romanos capítulo 8, que ele fala que ele conheceu, aqueles que ele predestinou, ele os conheceu. O Senhor te conhece, Ele já te conhece você desde antes da fundação, querido. E Ele predestinou a nós para quê? Para o bem, não para o mal. Mas Ele sabe aqueles que estão no bem e aqueles que não estão. Como é que você sabe disso? Que Deus sabe, que Deus conhece. Hã? Deus sabe aqueles que aceitariam e aqueles que rejeitariam. Como é que você sabe? Olha para o seu irmão aí e fala, você é aquele que aceitou. Por isso que Deus sabe, porque Ele falou com a humanidade. Ele conversou com a humanidade. E Ele sabe que você o aceitou.
Aceitou o quê? A predestinação, querido. Mas depois da predestinação, aí vem o chamado. Deus te chamou, querido, em nome de Jesus. Quando a pessoa passa pelo momento da predestinação, porque ela ouviu já lá atrás, ela já ouviu lá ante a fundação do mundo. Assim foi como Jesus, querido. E o Espírito Santo, é por isso que ele disse, convém que ele venha. Isso vai ser a mudança na terra, isso vai ser o estouro na terra, isso vai acabar com o mal na terra. Oh, Jesus! Ei, mas Jesus maravilhoso. O Senhor tem comunhão comigo, você desde... Vai, antes da fundação do mundo, já conversava comigo e com você. E Ele nos conhecia. Por isso Ele te conhece ainda mais hoje. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre você, querido. E quando o sangue de Jesus está sobre você, você se torna mais conhecido ainda. Se essa geração soubesse disso, meu Deus. Se essa geração entendesse o que é isso, parariam de sofrer, parariam de se mutilar, de se matarem, de violentarem, como nós temos visto aí. Agora começa a vir aquele momento de trágico, de tragédia, começa o anúncio do terror, aí as mães começam com medo de mandar os filhos para a escola, aí as mães começam, vocês estão entendendo, meu irmão, o que é o mal? A carne ela causa tudo isso. E Deus sabia que haveria os rejeitados, os que rejeitariam. Deus sabia. E aquele que Ele predestinou, Ele sabia que poucos viriam, poucos iam chegar. Ou vocês acham que tem mais o bem ou tem mais o mal? Ou você acha que tem mais pessoas boas ou mais pessoas más? O que vocês acham? Tem muita gente má. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Deixa o Espírito Santo operar na sua vida e te convencer todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Aonde tem justiça é no Pai, querido. Porque o que o Pai diz é verdade. Então entenda que a nossa salvação nada mais é que nós voltarmos ao Éden. Agora falando aqui na terra, para nós voltarmos ao Éden. Você consegue voltar ao Éden na terra, sabia? Amém, irmãos? Como pastor, que eu vou voltar ao Éden na terra, meu irmão? Vivendo dentro daquilo que Deus tem, daquilo que Deus criou para nós. Ponto final. E o bem será todos os dias na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Sabe por quê? A nossa alma depende do Espírito Santo. A minha alma, a tua alma depende do Espírito Santo. Senão, querido, vai enfraquecer todo o tempo. Porque a vida na carne, a vida no caos, é se inclinar tudo o que está fora do Espírito. E tudo que está fora do Espírito não será bem sucedido. Amém? O casamento era para ter separação? Nunca.
Aonde que Deus instituiu o casamento? Foi na terra do caos ou foi no Éden? Hein, irmãos? Deus instituiu o casamento na terra do Éden. Ali havia o Espírito de Deus. E aonde está o Espírito de Deus, nós não podemos criar nada fora do que está fora do Espírito de Deus, do que está no Éden. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha domínio sobre o seu casamento, tenha domínio sobre os seus pensamentos, daquilo que eu falei quarta-feira passada. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Porque vida tem propósito. Se o Espírito Santo está dentro de você, é porque tem propósito, meu irmão. Vocês estão entendendo, igreja? Se nós aceitamos o Espírito Santo, se o sangue de Jesus está sobre nós, é porque tem propósito. E tem muita coisa, tem muito propósito para ser cumprido sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Amém, igreja? Nossos filhos, tem muito propósito. E isso nos dá o entendimento de que 430 anos que o povo veio se perdendo. E a Bíblia diz que quando eles saíram, quando eles decidiram, a Bíblia diz que eles tiveram que sair rápido, eles tiveram que sair urgente. E a Bíblia ela fala, lê lá no capítulo do Êxodo 12, a Bíblia fala que eles foram lançados de novo. Meu irmão, se precisar, deixe o Espírito Santo te lançar a você sair rapidamente. Eles não tiveram tempo de esperar nada, nem de fazer pão, nem de levedar o pão. Eles tiveram que, Deus falou assim, é agora, e foram empurrados. Eu fiquei pensando, Senhor, mas se foram lançados fora, porque eles não queriam ir. É que nem lá no Éden, meu irmão. Eles já sabiam da consequência. Adão e Eva já sabiam da consequência, eles tiveram que ser lançados. Aí Deus colocou o que lá? Um anjo com uma espada flamejante, para eles não voltar. Mas nós estamos voltando, amém, igreja? Em nome de Jesus, nós estamos voltando para o plano do Senhor para nossas vidas, para o plano genial de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Quem diz sim, feche seus olhos. Quem diz sim, querido, somos predestinados, é porque nós já tínhamos ouvido a voz do Senhor, e isso nos convenceu ante a fundação do mundo. Aleluia! 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 Que ligação maravilhosa! Aleluia, Jesus! Coloca a mão sobre o teu coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
amar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh Deus, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Põe a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, coloca a mão sobre o teu coração, querido. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, o sangue de Jesus está sobre mim, Espírito Santo. O sangue de Jesus me convenceu. Aleluia, aleluia. Eu fui lançado, eu fui tirado da terra do caos, do mundo, do Egito. O sangue de Jesus faz a separação. O sangue de Jesus me separa para algo novo, para algo grande, para algo tremendo do Senhor. Meu irmão, entenda hoje que é o dia crucial da tua vida. Entenda que o sangue do Cordeiro está sobre você, meu irmão. O sangue de Jesus está sobre nós. Houve um dia específico, o dia do sofrimento, o tempo do sofrimento do povo de Israel acabou. Oh! O tempo da tua dificuldade vai acabar, meu querido, em nome de Jesus. O tempo da aflição vai acabar em nome de Jesus.
Haverá um tempo tremendo, um tempo de glória. Aleluia. Mas precisa haver o dia crucial. Aleluia. O dia crucial, ele traz festa. O dia crucial, ele traz ânimo. O dia crucial, ele traz a força. E eu vi a pastora e a Bia conversando. Será que todos quiseram sair? Será que todos se permitiram a sair do Egito, meu irmão? Será que todos tiveram a coragem de sair do Egito? Não! Por isso que nós vemos muita gente impregnada no mundo do caos. É porque ainda não chegou o dia crucial. Olha, meu irmão, e para chegar, oh Senhor, a pessoa vai ter que buscar muito, entender muito, que Deus nos conheceu. Deus já havia nos conhecido e nos predestinou para hoje. Xaramanaia, nos predestinou para esta noite, para esse dia, porque Ele sabia que eu e você aceitaria, meu irmão. Haveria um povo, haveria homens e mulheres que aceitariam a viver uma vida segundo ao propósito de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai viver segundo os propósitos de Deus, segundo aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida, segundo aquilo que Deus já tem reservado para você, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus. Se for necessário, largue de tudo. Talvez aqueles que não saíram do Egito ficaram pensando em muitas situações, em algo que iam deixar, em algo que ia fazer falta. Meu irmão, não vai fazer falta em nome de Jesus. Não vai fazer falta. Porque o projeto de Deus nos suprirá de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos. As minhas mãos, Senhor, eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Adora o Senhor, meu irmão. O coração, Senhor. Aleluia. Derramar diante do teu altar. Oh, Senhor. Diante do teu altar, diante da tua presença, aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia, derrame na presença ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, diante o teu altar, Jesus, aleluia. Oh Senhor, oh Pai, as mesmas conversas, o mesmo relacionamento que o Senhor teve com o Filho, tenha conosco, o Espírito Santo, nos convencendo todo dia, Senhor. Em nome de Jesus, a mesma fala que era falada no coração de Jesus. Oh, Jesus ouvia, é porque Ele estava conectando de novo ao Pai. Aleluia. Você só ouve Deus quando você se conecta de novo com Ele, meu irmão. Você só ouve ao Pai se o Espírito está conectado com o Pai. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Saia da terra do caos, saia do Egito, para viver um novo tempo, para viver Canaã. Aleluia. Para viver algo grande do Senhor. Deus todo o tempo está querendo nos tirar daqui para colocar lá. Da terra do caos para plantar, para nos colocar no Éden. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Por isso que no Velho Testamento, na criação do Éden, Deus é chamado do Deus Todo-Poderoso. Elohim, Elohim, Deus Todo-Poderoso. Levante suas mãos, querido. Esse é o Deus que habita em você, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, que do nada Ele cria. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, do nada nos criou. Aleluia. Nós éramos apenas uma partícula. Oh, Jesus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Tira de nós tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é do pó, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu fiquei pensando, querido, será que Adão esqueceu de tirar alguma coisa e levou para o Éden de novo? Oh, misericórdia. Misericórdia. Por isso que as pessoas saem da igreja, querido, porque traz alguma coisa do mundo e não consegue liberar, não consegue libertar, não consegue vencer, não consegue ter o domínio. E o mundo chama, e a carne chama, e o propósito do mundo chama, que é morte. Pai Santo, Pai querido, eu quero profetizar vida sobre cada um de nós aqui nessa noite, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, o sangue de Jesus está sobre nós, e o sangue de Jesus tem propósito. Se tem propósito, é vida, é vida. Aleluia, Senhor. Por isso nós recebemos vida, recebemos força, recebemos, ó Deus, ousadia, recebemos a direção, recebemos, ó Deus, um novo trajeto, um novo caminho, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos trilhar, para que a nossa trajetória seja uma trajetória de vencedores, de vitória, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Estamos encerrados.